Olá, pessoal. Estamos iniciando os nossos estudos sobre o quinto bloco de atividade desse segundo período. Dessa vez vamos estar estudando sobre as figuras planas, especialmente sobre os ângulos, tá? Então, põe a nossa aula de hoje, parte introdutória, parte muito importante para vocês entender o restante que vem aí na atividade e em estudos futuros, tá? Então, vamos para a aula. Bom, então, como eu disse, nós estamos aqui na segunda atividade, período, do oitavo ano, e a gente começa já aí na página 163 do livro 6, falando sobre ângulos, definição e medida de um ângulo. Primeiramente, a gente vai entender o processo de definição do que é ângulo, tá? Então, olha só, nos modelos matemáticos de figuras que sugerem a ideia de ângulo, podemos destacar duas semirretas. Então, olha só, nós temos duas semirretas, que são os lados do ângulo, mesma origem, parte do mesmo lugar, certo? Então, uma semirreta aqui e outra aqui, tá? Então, é a informação que nós temos de início. O que acontece? Essa semirreta, ela divide o plano em duas regiões. Uma região não convexa, uma região convexa. O que é isso, né? Nós temos uma região mais externa, né? Ali mais cavada, mais podemos observar aqui como se tivesse uma cava aqui, não é? Ela é chamada de convexa. A parte aqui mais aberta é a região convexa. Ok. Essas duas semirretas determinam dois ângulos, tá? Um em cada região. Eu tenho um ângulo nessa região e outro ângulo nessa região. Vamos entender isso mais para frente. Olha só. O ponto O, tá? É a origem. Onde começa. Como se eu começasse a desenhar uma reta para cá e a outra saindo do mesmo ponto, desenhando para cá, certo? Nós temos aí a origem. É chamado de vértice do ângulo, tá? Esse canto perfeito aqui, onde começa aí as retas, que ela sai da mesma região, é chamado de vértice do ângulo. E essas semirretas, tá? Olha só, vamos indicar por letra, OA e a outra OB, a gente diz que são os lados do ângulo. Então, esse ângulo tem lado OA e lado OB. Lembrando que essas letras têm que ser maiúsculas, tá bom, gente? Para identificação, né, para a gente identificar esse ângulo, utilizamos a notação A, O, B, certo? Aí estamos indicando este ângulo. Faz aqui o da região convexa como da região não convexa. Vai entender isso quando a gente vai estudar ângulo interno e ângulo externo. Então, só para resumir, o que a gente acabou de dizer, é que o ângulo ele é definido com essas duas semirretas que partem de uma mesma origem, formando aí duas regiões, tá? Uma convexa e outra. Essa origem, indicada aqui nesse caso pelo ponto O, é chamada de vértice, e essa semirreta de OAA e OB são chamados de lados desse ângulo. Tá? Ângulo, na verdade, é essa abertura que nós temos, abertura da região aqui interna. A medida de um ângulo, para medir um determinado ângulo, pessoal, a gente vai observar essa abertura, que tanto ela abre. Tá? E aí, a unidade utilizada para isso não é metro, não é quilômetro, não é centímetro, ela é o grau. A gente utiliza o grau para medir ângulo. E é representado pelo símbolo, esse zerinho em cima do número, tá? Então, se eu tiver aqui, ó, 40, isso aqui é 40, mas se eu coloco um zerinho, 40 graus, como a gente faz a medida de ângulo. E para fazer essa medida, a gente utiliza um instrumento chamado transferidor. Aqui eu tenho dois exemplos de transferidores, tá? Um transferidor 180 graus, que é esse, tá? E um transferidor de 360 graus, que é o completo, e essa volta completa dá 360 graus, que é esse. Então, o ponto da gente usar para medida geralmente é o centro, tá? Centro que a gente utiliza como referência
para começar a medida. E uma das retas vai sempre passar aqui pelo zero, né? E a outra vai passar aí, dependendo do tamanho que seja o ângulo. A gente vai ver isso e mais na frente. Então, temos aí esses dois tipos de ângulo, tá? Esses dois tipos de transferidor, perdão. Então, só para repetir, a gente vai usar o grau como unidade de medida e o transferidor como instrumento para fazer a medida desses ângulos. Classificação dos ângulos. Nós vamos ter aqui três tipos de ângulo, tá? O ângulo raso, o ângulo nulo e o ângulo de uma volta. Quando duas semirretas são opostas, o que é isso? Estou com a origem, tá? Que é oposta? Quando uma parte para um lado e a outra parte para o outro. Então, se ela partiu para lados opostos, elas são chamadas de retas opostas. Então, quando acontece isso, a gente tem um ângulo raso, um ângulo de meia volta. Formando esse desenho aqui, essa abertura aqui, certo? Pode fazer qualquer tamanho aqui. O que importa é essa abertura que a gente percebe aqui. É chamado de ângulo raso ou ângulo de meia volta. Ângulo medindo aí 180 graus, tá? Então é o ângulo mais simples que a gente pode perceber. Quando as retas elas partem em sentido oposto. Temos também quando duas retas coincidem, né? Por exemplo, a reta OA, tá? Ela também coincidiu passando em cima da outra até OB. Então, quando acontece isso, a gente tem dois casos. Ou um ângulo nulo, certo? Quando não houve abertura nenhuma, ou então um ângulo de uma volta. Porque é o seguinte, se eu tiver aqui, não houve nenhuma abertura. Mas se eu pegar essa abertura e abrir ela e der a volta completa, né? Como está aqui no exemplo 2, ela deu uma volta, ela teve abertura sim. É que coincidiu, ficou em cima da outra novamente, porque teve que estar no mesmo local aqui. Então aí é chamado de ângulo de uma volta, tá? E aqui esse ângulo ele vai medir 0 grau, tá certo? Porque é o nulo. E de uma volta, que a volta completa é sempre 360 graus. Então, quando as retas coincidem, ela tem aí o ângulo nulo ou ângulo de uma volta. Bom, então vamos verificar aqui agora, tá? Próximos passos, próximos exemplos aqui que nós temos, que é a medida. Como vai determinar essa medida? Ó, a reta aqui passa pelo zero, mas o vértice está sempre no centro, tá? E a outra reta passou aonde? Passou aqui no número 90, então por isso que ela é 90 graus, certo? Teve um ângulo que sempre forma um canto perfeito, chamado de ângulo 90 graus. Nesse outro caso, a gente tem um ângulo de 65 graus. Ela sai aqui do zero, tá? Sempre o vértice no meio aqui, né? E aqui, ó, tá passando entre os 60 e os 70. Tá passando também entre os 110 e os 120, mas esses 10 e 120 ele está contando daqui para cá. Então não é o caso que nós estamos vendo aqui. A reta sai daqui e vem até aqui, pessoal. E aqui no 60 e mais um pouquinho, na metade, 60 graus. O ângulo de uma volta da mesma forma. Ele sai daqui, né? Dá a volta completa, chega aqui. É de 300 graus. Ângulos congruentes, tá, gente? A gente tem aqui dois ângulos, tá? AOB e MPQ. Se eu colocar esses dois ângulos um em cima do outro, vai coincidir aqui, ó, o vértice O com o vértice B, as retas, os lados OA com M, OB com, perdão, OA, M, OB com PQ. Então a gente tem aí esses lados coincidindo, certo? Significa o quê? Que é do mesmo tamanho. Então, dois ângulos que têm a mesma medida são chamados de ângulos congruentes. Por isso que ele recebe o nome de ângulos congruentes. A gente usa este símbolo para congruência de ângulos, tá? Então, eles são congruentes. Então, nós temos aqui esclarecimento para isso. Eu digo que a medida de A ao B, a gente já falou sobre isso, de A ao B, eu vou ter o nome do ângulo, né? E também tem a medida de PQ, eu tenho resultado em números, aí eu vou dizer que eles são iguais, certo? Mas quando eu vou dizer que o ângulo A ao B
tem que considerar aí a quantidade, é do mesmo tamanho do outro, congruente. A palavra que a gente usa, congruente. Então, usamos os símbolos igual quando comparamos medidas dos ângulos, as medidas, comparar as medidas. 10 é igual a 10, 50 é igual a 50. Por exemplo, quando eu comparo ângulos, aí eu uso congruente. Ângulo AOB é congruente ao ângulo MPQ. Ângulo BOC de outro triângulo, de outra figura aí, BOC é congruente ao ângulo PMN. Exemplo, tá? Então, se eu estiver dizendo que um ângulo ele vai ter ali o mesmo valor do outro, eu digo congruente. Eu vou dizer as medidas tal é igual a medida tal, eu vou dizer que eles são iguais. Tá? É só essa diferença. Mas para repetir, dois ângulos que têm a mesma medida, chamado de ângulos ângulos consecutivos. Tá? Eu tenho aqui essa figura. Tá? Nessa figura, eu tenho o ângulo A vendo O e volta A ou B, certo? Eu tenho o ângulo B vendo O e volta para o C, B ou C. Eu tenho um ângulo que vem no A, vem no O e vem para o C. É um ângulo AOC. São esses três ângulos que eu posso identificar ali naquela figura. E aí a gente vai fazer uma análise, tá? Observe. Aqui, AOB e BOC, a mesma origem, todos, tá? Então eles têm o mesmo vértice comum, que é o ponto. E tem o lado AOB, tá? E BOC tem um lado comum. Que lado comum é esse? O lado OB, tá? Ó, OB apareceu nos dois. Então tem um lado comum. Aqui também, certo? Ó, AOB e AOC também tem um lado comum, tá? Também tem aí um lado comum. Então a gente tem o lado OA, certo? OA, que é comum. Tem lado comum. E depois eu tenho esse aqui, onde tem aí OC comum, tá? OC, tanto é de BOC quanto de AOC. Então, quando dois ângulos possuem o mesmo vértice e têm lado comum, são denominados ângulos consecutivos. Ângulos que possuem o mesmo vértice e têm lado comum. Ângulos consecutivos e adjacentes. Beleza, então assim, já viu que é consecutivo, né? E dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são denominados ângulos adjacentes. Como assim? Olha, eu tenho aqui essa parte azulada, tá? Parte amarelada. Então, são as aberturas do ângulo. AOB, aqui, BOC. Não possui pontos internos comuns. Como assim que não possui? Então, não tem parte do ângulo, parte interna, não é a reta, tá? A reta comum ela tem. A parte interna, BOC, e não pega nenhuma parte interna de AOB. Já neste caso, olha, AOB. Beleza, aqui o azulzinho, certo? Mas o outro é AOC. Então pegou essa parte aqui e aqui. Então essa parte aqui ela coincide. Ela tem ponto comum. Ela tem ponto comum. Então ela possui pontos internos comuns. Do mesmo jeito aqui, ó. Aqui possui ponto interno comum. O BOC com o AOC. Então, neste caso, a gente vai pensar nesse. Quando está ali um ângulo lado a lado com o outro, no caso AOB, lado a lado com o BOC, não possui pontos internos comuns, chama ele de ângulos A. Essas definições, esses nomes que você precisa guardar na memória de você. Dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns, são denominados de ângulos adjacentes. Então, é isso que nós temos para início do nosso assunto. E aí as questões básicas, né? A primeira questão é para vocês tentar fixar aí, né, a definição dessa parte que a gente acabou de ver. Leia direitinho as páginas indicadas, 169, e responda, tá? Lembrando de responder direitinho, uma letra legível, que é possível poder
entender que vocês aprenderam mesmo a definição dessas informações sobre ângulo. Depois disso, vocês vão identificar o vértice e o lado do ângulo da figura, tá? Vértice, onde é que está o vértice aqui? Lembrando que são letras maiúsculas, tá? Tem uma dessas letras. E lado, lembrando que a gente vai dizer, por exemplo, lado, vou usar essas letras porque já tem ali na questão, mas, por exemplo, poderia dizer que tem um lado DE, tem um lado de D ante E, é um lado, certo? Vértice, a gente diz, eu tenho vértice C, por exemplo. Um exemplo, o vértice é uma letra só, o lado é de um vértice a ter uma letra. Vocês vão olhar aqui, certo? Vai dizer qual é o vértice dessa figura, quais são os lados. Pergunta 4 é fácil. Qual é a medida em graus de um ângulo de meia volta e de uma volta? Volta no vídeo, volta também ponto e vocês vão conseguir descobrir. E aqui, gente, ó, isso aqui vem ligando um pouco do assunto anterior, do último bloco. Dois ângulos congruentes têm medidas expressas em graus por 7x mais 30 graus e 13x menos 30 graus, respectivamente. Nessas condições, determine o valor de x. Ô, gente, ó, coloquei até uma informação importante para você. Sabendo que dois ângulos congruentes possuem mesma medida. Então, se possui mesma medida, eu tenho que, ó, 13x menos 30 é a mesma coisa, certo? A medida a gente compara com o sinal de igual. 7x mais 30 graus. Eu posso responder daquele jeito, eu posso colocar o 7x primeiro, não tem problema, tá? E lembrando de equação, o que a gente aprendeu? Parte que tem letra a gente deixa de um lado, parte que não tem letra a gente deixa do outro, tá certo? Lembrando que se mudar de lado, a gente troca o sinal. E aí vocês vão encontrar o valor de x. Se necessário, reveja os vídeos das atividades anteriores, tá bom? Então, é mais ou menos dessa forma que vocês vão fazer essa questão 5. Questão 6. Dois ângulos formados pelos ponteiros de um relógio às 8 horas medem. Aqui, ó. Quero saber este ângulo aqui e este aqui. Então, formou dois ângulos, tá? Mas se vocês observar, está numa circunferência, tá? Está no ângulo de uma volta inteira. Mede 360 graus. Ao todo dá 360. Mas, para facilitar para vocês, vocês podem olhar aí que o completo tem 360. Mas o relógio já está dividido em partes, ó. Aí, ó. Também dividido em números, né? Então, observe que a abertura daqui até aqui vai ser do mesmo tanto, daqui até aqui, daqui até aqui. E que o total, né, de graus aqui desse relógio é 360. E vocês vão descobrir quantos graus tem aqui, né? Quantos tem aqui. Lembrando que a soma dos dois dá 360. Mas, se vocês observar as divisões que já estão feitas, cada divisão tem o mesmo tanto de graus aí. Aí vocês vão marcar aqui agora a opção certa, tá? Marca a opção. Então, vocês vão verificar qual a opção certa e marcar um X. O outro, o próprio desenho aqui já aparece, né? O ângulo raso aí, ó. Você viu lá, 90 graus. E aí vem a pergunta. O movimento completo do limpador do para-brisa de um carro corresponde a um ângulo raso. Na situação descrita pela figura, admita que o limpador está girando no sentido horário. Anda aqui, ó. O limpador do para-brisa gira nesse sentido aqui, certo? Calcule a medida do ângulo que falta para que ele complete o movimento completo. Então, para que ele conclua, vem até aqui a parte final, falta quantos graus, sendo que ele já moveu 40 graus. Faça as contas direitinho e marque a resposta correta. Tá? Mais ou menos por aí, certo? Espero ter contribuído com vocês e qualquer dúvida pode procurar. Tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Estude bastante, responda as atividades e na próxima a gente segue as próximas questões, próximos conteúdos da atividade. Então, até!